bênção divina, é bênção de Deus. Graça Cast começando mais um episódio. É um podcast diário praticamente, né? 5 aí. Você que sempre acompanha na TV Pampa, você que está na rede social, todo dia de segunda a sexta temos um novo Graça Cast. E claro, agora pela nossa TV também, né? Você está sendo alcançado, né? Lembrando que esse é um programa que gravamos para transmitir aí a vocês, mas sempre com uma novidade. E hoje nós estamos com ela, a pastora Fran, conhecida por todos. E na certidão de nascimento é Francélia. Francélia, pastor. Francélia, agora de casamento já mudou também, né? Sim. Francélia do quê? Como que ficou? Francélia Oliveira dos Santos Real. O Real é do Rafael? Do Rafael. Assumiu o Real, hein? Sim, nada de cruzeiro. com certeza. Pastor, seja bem-vinda. Entrei para a realeza, pastor. Entrou para a realeza. E Jesus realmente é bom, né? Em tudo que ele faz, pastor. E é isso que a gente quer passar, pastora, para todo mundo do Graça Cast que acompanha. Cada pessoa que tem a sua particularidade, né? Com Deus em vida, antes de conhecer Jesus na sua expressão tão real e presente, né? E a mudança, né? O crer, o que é que aconteceu, como que aconteceu na sua vida particular, pessoal, ministerial, acho que ajuda muitos e ajuda, na verdade. E um dos motivos que eu escolhi de estar aqui é exatamente sabendo da sua trajetória e da sua seriedade com Deus, né, para transmitir isso para cada pessoa, conhecendo parte do seu testemunho de vida sentimental, né, parte do seu testemunho com a perda do pai, a sua força, né, que foi necessária. Então é uma forma da gente poder abençoar muitas pessoas, mostrando o valor que nós temos aqui no estado, né? Então, com certeza, pastor Victor, tudo bem com o senhor? Prazer estar aqui com o senhor. Prazer estar aí com todos que vão assistir, né, o Graça Cast. E, pastor, até o senhor comentou meu nome, Francélia. Até então, até a segunda série, eu escrevia Franciele. Mudava de propósito? Não, é porque o meu pai e a minha mãe não sabiam que o meu nome ficou Francélia. Porque na hora de registrar, foi registrado errado. E eu aprendi a escrever o nome Franciele. E um dia eu cheguei na escola, a professora me disse, teu nome está errado. Eu disse, não, professora, esse é meu nome. Minha mãe disse que é. Ela disse, não. Então, quando chegar em casa, vai lá e pede para tua mãe olhar na certidão sua, que tu vai ver que está errado. Quando eu cheguei em casa, eu disse, mãe, a professora disse que meu nome está errado. Segunda série, isso? Segunda série. Tinha o quê? Uns 7, 8 aninhos? Eu entrei atrasada, pastora, entrei com 8 anos. Então já tinha uns Sim. 9, 10. Sim. E aí a minha mãe foi ver a certidão e lá estava Francélia Oliveira dos Santos. E aí então eu comecei a escrever Francélia, mas até então todo mundo me chamava por Franciele e eu atendia. Só que o meu nome era errado. Mas assim, eu sei que é simples aparentemente, né, hoje falar disso, mas assim, na época, como que foi na cabeça? Pastor, eu não gostava do meu nome, porque eu achava feio. Até que eu li que Deus nos deu um nome e nos deu um sobrenome. Quando eu me converti, eu aceitei o meu nome. Foi pós-conversão, então? Sim, porque até então eu achava muito forte e que eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Francélia. Daí, depois que eu me converti, aí eu aceitei, porque eu entendi que Deus havia me dado esse nome, mesmo sendo errado lá, mas tudo tem um propósito. Legal. Claro, com certeza. E aí eu entendi, não, então esse é o meu nome. Até me disseram uma vez, por que tu não troca? Tu pode trocar de nome. Não, eu vou permanecer com Francélia. Uns erram o nome, mas eu respondo mesmo assim, Francelia, Franciele mas mais conhecida por pastora Fran. Que é independente, não erram, né? Mas com que legal, certeza. São detalhes que a gente, acho Sim. que não só eu, acho que muitos aí não sabiam, Sim, talvez os mais próximos, né? Com certeza, pastor. E aquilo dali, eu cheguei assim apavorada em casa. Mãe, a professora disse que meu nome está errado. Mas não, ela mentiu, meu nome é Franciele. Aí a minha mãe pegou, nem a minha mãe nem meu pai sabiam que meu nome era Francélia, né? E não Franciele. E ele se chamava de Franciele, normal? Franciele. Sempre foi assim. Qual é o nome porque eu sou a caçula, pastor. De 5 irmãos, eu sou a caçula. Qual é o nome da menor? Franciele. Aí todo mundo falava, né? Todo mundo falava.
E aí, meus irmãos, as pessoas que conheciam em volta ali, moravam em torno de nós, era Franciele. E eu creio que até uns hoje me chamam lá de Franciele, na minha terra onde eu nasci. Hoje, se alguém chama Franciele, consegue atender hoje ou não? Não. Hoje é Francélia. Mudou tudo, né? Ou Pastora Fran. Ou Pastora Fran. A minha mãe, meus irmãos me chamam de France. Daí, o meu pai me chamava de virou France. Um apelido, na verdade, né? E daí sim, porque imagina Francélia. Até quando eu vou falar para alguém o meu nome, pastor, eu procuro falar pausadamente. Francélia. Para as pessoas entenderem. Já escreveram com LH, já escreveram com LH, enfim. Mas é normal, super normal. Na verdade, é super normal. Eu falo por causa do nome da minha esposa, né? Que ele é, para mim, comum hoje. Sim. Mas, assim, para muitos que ouvem a primeira vez, muitos trocam. Licene, Celine, como que chamaram ela? Lucene. Lucene é mais comum que chamam Lucene, ou invertem, né? De Licene, falam Selenia, alguma coisa assim. Vai mudando, então, assim, hoje, para mim é super normal. É igual o Franciele para a senhora, é normal, né? Hoje é adaptável, é super, mas é muito comum quando tem esses L's e C's aí, as trocas, né? Muito, pastor. O pessoal inverte alguma coisa, né? Deixa eu contar até uma curiosidade que eu nunca vou me entrevistar. Né? Quando eu era para nascer, minha mãe que conta, que eu vou vendo o nome, né? Eu nasci bem na época que tava lançando Superman. O primeiro, sabe aquele lá? Sim. Que depois sofreu um acidente, né? Depois ficou paraplégico e tal. E hoje eu acho que já faleceu. Mas ele lançou o filme. Então meu pai era esse negócio de filme, essas coisas todas. Eles queriam... Graças a Deus não aconteceu. Mas eles queriam pegar um nome... Se fosse o dele, Clark, né? Até vai meio americanizado. Depois passa os anos, acontece, né? Clark Kent. Mas não queria dar o nome do pai dele, da terra natal. Meu Deus. Que era Jorel. Imagina eu chamando Jorel. Imagina você ser o pastor Jorel. Né? Acredita que quase aconteceu isso aí? Mas Deus deu livramento. E que baita livramento, né? Meu Deus do céu. E depois tentaram mudar para outro lá, mas graças a Deus foi Vitor e eu gostei do meu nome. É com C ainda, gente. Sem C para mim, não. É com C. E a Francélia. Francélia. E é coisa boa assim, né? Pastora Fran. Glória a Deus, pastora, bom, isso é quando foi mudado o nome... sem a senhora poder estar ali envolvida com Jesus, né? Porque o Senhor Deus, no Pé da Aliança, fazia isso direto, né? Com certeza. E ele mostrou que esse é o seu nome. Mas aí, como que aconteceu esse encontro que começou a ter ali a proximidade em Jesus? Na presença de Deus? Foi numa igreja? Foi numa televisão? Foi por um convite? Foi uma conversa? É interessante essas coisas. Pastor, assim, quando eu tinha 6 anos, nos fundos da casa dos meus pais, que hoje é só minha mãe, né? Tem uma igreja. E eu lembro que eu e meu irmão e minha irmã, aos domingos de manhã, vinham nos buscar para a escolinha dominical. Todos os domingos de manhã? Todos os domingos de manhã. Daí a minha mãe ia esporadicamente na igreja. E era no fundo da sua casa? Mas não era na sua casa? Era não, atrás nos fundos, atrás, em outro pátio, em outro terreno. Tá. Entendi. E aí, todos os domingos. E lá a gente aprendia, louvava, tinha palavra, era muito legal. E daí, todos os domingos de manhã, essa virou senhora... lei. Sim. De buscá-los. Minha mãe não ia, meu pai não ia, mas nós íamos. E eu lembro que essa senhora, até depois de muito tempo passar, eu encontrei ela e ela disse para mim, tu não deve lembrar, mas eu sempre dizia que tu ia ser uma pastora. Olha que coisa. E eu disse para ela, não, eu não lembro. E aí, pastor, a gente começou a ir na escolinha dominical, daí veio a adolescência, daí eu deixei de ir na igreja, daí eu não fui. Mas eu lembro que lá pelos meus 10 anos, eu tinha uma verruga aqui e uma verruga aqui. Bem aqui, exposta. Bem aqui, pastor. E aquilo dali me constrangia. E aquela escura ou aquela mais clara? Não, mais clara. Aquilo dali me constrangia, porque eu me olhava no espelho e daí eu olhava para minha irmã, eu sou a mais escurinha da minha casa lá, pastor. E aí eu olhava para minha irmã não tinha nada. E eu, aquela verruga aqui e uma aqui. Bem no meio da boca. Sim. No centro. E aí a minha mãe me levou na igreja. E no final do culto, nessa igrejinha onde eu ia aos domingos... Ela tinha algum nome assim específico que a senhora lembra ou não? Se não me engano, pastor, era Unidos para Cristo. Se não me engano. Igreja pequenininha. Bem pequena. E aí eu fui e terminou. A minha mãe me levou
até a frente para o pastor orar por mim. E aí o pastor disse assim para mim: eu vou orar, mas se tu crer, tu vai se acordar amanhã e tu não vai ter mais nada aí. E daí ele orou tudo, nós fomos para casa, eu jantei, eu disse: mãe, eu quero dormir, porque amanhã eu quero me acordar. E o pastor lá disse que eu não ia ter nada. Pastor, quando eu me acordo no outro dia, estava derretendo como água, pastor. A daqui e a daqui. As duas? As duas. E quando eu me acordei, a primeira coisa que eu fiz foi tocar em mim. Para ver se estava realmente. Porque eu lembrei das palavras do pastor e eu disse... Daí eu dei um grito: mãe, olha aqui o que o pastor disse aconteceu. Pastor, de manhã, as duas ficaram derretidas. Sabe o gelo quando começa a derreter? Assim foi as duas. A daqui e a dali. Mas só que daí, como minha mãe e meu pai não iam, pastor, eu não me firmei com Cristo. Aí comecei a trabalhar, a fazer as coisas, mas o meu pai, ele sempre foi aquele que os filhos dele eram dentro de casa, sabe? Sei, a gente nunca foi da pá virada, sabe, não, pastor? Filhos unidos, bem criados, sim. Pessoas de bem, Sim. né? E aí, pastor, eu comecei a estudar, porque eu estudei num colégio de padre, né? Como pode no colégio? Sim, seminário que fala lá. Daí terminou, eu fui para estudar no centro à noite. Que cidade que era? Eu nem Santa Maria, pastor. Santa Maria. Sou natural de Santa Maria. Santa Mariense. Sim. E lá, pastor, na minha juventude, daí eu conheci a pastora Paloma. Na sala de aula. Ah, do pastor Daniel Manhago? Isso. Que trabalha aqui, ele é nosso produtor hoje na RIT também. Isso. Eu conheci ela na sala de aula, fomos colegas. E a pastora Paloma era da quadrangular, mas não estava desviada, não ia. Ô, gente, desviado, né? E aí ela tem chance para você desviar. Sim. E ela me levou, pastor, para os pagodes. A gente começou a ir para os pagodes. Ela gostava bastante do quê? De Sandra de Sá, que mais? Não, pagode, pastor. Só para contrariar, raça negra. Ela gostava. Sim, assim, a gente ia para os pagodão. Aí gostava junto, ia junto. Sim. E aí íamos para o pagode. E aí, pastor, Deus é tão bom no que Ele faz, que aquela que me levou para o mundo, para o pagode, foi a que me levou para Cristo. Olha só, então é uma alma que Jesus usou ela para lhe ganhar. Sim, E aí, pastor... Tremendo, né? Tremendo. E ela morava no lado da cunhada da Rosemary. A Rosemary do pastor Lander. Ah, sim. Agora e aí, tudo vai. É tudo lá, Santa Maria, é verdade. E aí a Rosemary, ela ia na graça. Ela já era frequente, já era obreira também ou não? Sim, não, ela era membro. Só era membro. E aí ela começou a ir na graça, e daí a Paloma, ela se dava com a Rosemary, e a gente começou a ser amiga. E aí a Rosemary convidou a gente para ir na igreja. Ah, que legal. E daí a gente começou a ir, e eu lembro que a gente até foi procurar trabalho juntos, assim, mas, pastor, eu sempre digo, né, que Deus é tremendo em tudo que Ele faz, Ele tem as formas únicas de fazer as coisas. O que aconteceu na minha vida não vai acontecer na sua igual, mas uma forma diferente. Aquilo que Deus faz, Ele faz para que hoje eu possa ser testemunha na vida de alguém. Verdade. E a pastora Paloma, eu sempre digo, né? Até a pastora Gisele brincar, ela ia para os pagodes e fumava. Eu fumava escondida do meu pai, porque meu pai, ele me dizia, se eu me pegasse com um cigarro na boca, ele faria eu engolir o cigarro. E eu acho que não duvido não, acho que ele faria mesmo, né? Sim, pastor, do jeito que meu pai era bem assim. E eu para mim, Deus livre, fumar perto do meu pai, e meu pai descobrir... Já era. E se cheirasse a roupa, alguma coisa assim, como fazia? Cravo? Era aquele escravo da vida? Não. Perfume que rolava na grama? Porque daí na escola eu fumava. Mas daí chegava em casa, meu pai já estava dormindo. Né? Porque mas o risco de ele estar acordado, hein? Eita. Eu nem chegava perto, porque se ele soubesse... Uma vez a minha cunhada, pastor, me ofereceu cigarro. E meu pai estava. E o meu irmão estava. O meu irmão xingou ela, dizendo para ela nunca mais fazer aquilo que ela estava fazendo. Se ela queria ir para aquele caminho, que ela fosse sozinha, mas que não me levasse para esse caminho vício do cigarro. E aí, pastor, eu comecei na igreja.
comecei a buscar Deus, comecei a me envolver com as coisas de Deus, mas eu era muito tímida mesmo, pastor. As pessoas passavam por mim na rua, me cumprimentavam, eu não levantava a cabeça, porque eu tinha vergonha. Vergonha mesmo, aquela vergonha extrema, né? E daí a minha mãe me cutucava assim, dizendo, levanta a cabeça, a fulana te cumprimentou. Seja educada, menina. Né? Tipo assim. Oi. E daí baixava a cabeça de novo. E aí foi um processo. Comecei a ir na igreja, comecei a ouvir a palavra, Deus começou a tratar comigo, Deus começou a trabalhar comigo, pastor. E eu sempre digo, né? Deus usou a pastora Dioneia e eu sou suspeita em falar dela. Quando eu falo da pessoa, da pastora Dioneia, ela é uma mulher de Deus abençoada. Virtuosa, que, né? Sim, que me ganhou para Jesus, que tudo começou por ela, pastor. Foi através do ministério dela, eu conheci Cristo, eu iniciei na obra através do ministério dela, e ali eu comecei o processo, comecei a ir, e o que eu queria era estar na igreja, pastor. Ninguém ia na minha casa. Ninguém. Só eu. E a gente morava longe, às vezes não tinha passagem para ir, às vezes era uma dificuldade para ir até. Mas o meu desejo era estar na casa de Deus. Você é gostoso demais. O meu desejo era servir a Deus, pastor. E eu lembro que eu cheguei um dia na igreja, assim, quietinha, logo no início, de cabeça baixa, assim, e o ministro Adriano, ele foi ministro lá em Santa Maria. E ele estava no balcão e ele disse assim para mim, olhou para mim e ele disse assim, tu sabia que a palavra de Deus diz que os tímidos não vão herdar o reino dos céus? Pastor, aquilo dali foi como uma um facada golpe para mim. Uma boa facada, na verdade. Sim. E eu cheguei em casa, participei do culto, cheguei em casa e eu disse, Deus, eu não posso ser assim. Não posso perder. Deus, eu quero o teu reino, eu não quero perder essa voz, eu quero o Senhor. E ali Deus começou a trabalhar, pastor. Trabalhar na minha vida, trabalhar tanto fisicamente como interiormente, porque a minha maneira de vestir era all-star, era corsar, era moletom, era, para mim usar uma saia era um sacrifício. Deus o livre, isso não. Não, isso daí não. Hoje, pastor, eu já não me vejo de outra forma se não for usar uma roupa social, tá social, porque tudo isso Deus trabalhou comigo, porque Deus só pôde trabalhar, pastor, a partir do momento que eu permiti. Deus não... Teve essa questão, né, de deixar ele fazer, né? Porque sim. Querer ele quer, né? Sim, com certeza. Querer ele quer, mas deixar é um passo nosso. Sim, pastor. E eu permiti ser trabalhada por Deus. Eu permiti, por mais que muitas vezes doesse, sabe? Porque às vezes a gente está acomodado a viver aquela vida e achar que não precisamos mudar, porque aquele jeito tá bom, nos conformamos com aquela situação. E a partir do momento que eu decidi, né, entregar minha vida para Cristo, pastor, a partir dali tudo mudou. Começou a mudar. Quantos anos foi isso? Lembra? Eu tinha, pastor, 18 anos, mais ou menos. Nossa, então dos 17... 10 da experiência da verruga que caiu aqui do braço, 8 anos depois só. Sim. Você vê que passa o tempo, mas aí que tá, né, pastora? A gente pode deixar aí, né, uma introduçãozinha para quem tiver aí, ó, a chance que ela pode estar tanto tempo esperando, pode ser agora. Com certeza. Às vezes a pessoa fala, eu era assim, ó, lá na minha infância eu ia, mas nunca me firmei. Acho que será que hoje é para me firmar? Ele tá te chamando, né? Com certeza, pastor. Assim como um dia me chamou, com certeza está chamando essa pessoa também. E aí, pastor, eu com 17 para 18 anos, eu decidi entregar. E era na época de carnaval. E a gente ia para os carnaval. Eu, a pastora, assim, pula-pula, né? Eu e a pastora Paloma, a gente ia. E aí, no dia de carnaval mesmo, que tinha lá em Santa Maria, eu decidi, não, esse ano eu não vou, eu quero Deus, eu quero mudança, porque, pastor, eu cresci vendo o meu pai beber, eu cresci vendo briga dentro do meu lar. Constante. Sim. Eu não tinha muitas vezes final de ano ou Natal, porque meu pai bebia, batia na minha mãe e encerrava a gente no quarto. E não tinha festa, não tinha nada? Não. E a gente só podia sair, pastor, quando ele dormisse. E aí, tipo, eu passei muitos anos, pastor, assim. E o dia que eu decidi viver para Cristo, o dia que eu aceitei a Cristo, a minha vida começou a ser diferente.
Dali em diante não era mais a mesma coisa, foi mudado. Não, porque eu não aceitava mais. Aí eu entendi que era um demônio que agia, aí eu entendi que era uma ação de Satanás, aí eu compreendi, pastor, o mundo espiritual, porque até então, quando tu tá pro lado de fora, tu não entende nada, tu é leigo. Ah, não, mas o fulano foi lá, bebeu, aconteceu isso, o fulano foi lá, brigou, bateu, isso, aquilo. A gente sabe, quando a gente se converte, a ação que tem por trás daquilo dali. Verdade, a gente descobre tudo. Sim, né? até então eu não sabia, né? Às vezes, pastor, a minha mãe manifestava dentro de casa e a gente achava que ela estava passando mal. E era manifestado. E como que era essa... Porque assim, vocês achavam passando mal. O que ela desmaiava, ela levantava, ela gritava? Ela, pastor, ela se entortava. Se entorcia toda. A gente levava ela para cima da cama, né? E aí ela ficava com os dedos. Tudo. E a gente, tipo, passava álcool, achando que era alguma dor que ela estava sentindo, para endireitar. Né? Sim, não tínhamos para endireitar os dedos dela e ela bufava, pastor. Então, tipo, a gente viu muitas vezes. Quando começava uma briga, podia ter certeza que ela manifestava. Só que no nosso pensar... Era um problema psicológico ou que ela físico. estava passando mal. Passando mal. Passando mal. E aí, pastor, eu fui para a igreja, comecei a lutar. Entendeu que era espiritual, Sim. entrou no âmbito espiritual e começou a batalhar. A cozinha lá da casa dos meus pais, eu fiz o meu quarto de guerra, pastor. Foi. Muitas vezes eu derramei lágrimas lá. Naquela cozinha ali. Orando, lutando por eles, pelejando por eles, pastor. E aí, então, eu fui para a igreja, me converti, estava firme com Jesus, e a pastora me chamou para eu começar na escolinha. Pastor, até chegar a pastora, eu passei por todos os processos. Isso é bom. Eu gosto. Talvez porque eu fiz também, sim, mas é bom. Eu fui tia da escolinha, eu fui cooperadora, eu fui obreira. Na minha época era evangelista. Sim. E depois eu fui chamada pastora, daí levantada pastora. Depois mas eu passei... Um processo sim, todo, né? por todo o processo, pastor. Eu costumo dizer a escadinha, né? Sim. É bom a gente saber qual é o degrau que a gente passou para poder ajudar quem está subindo também. E saber, pastor, de onde Deus nos tirou. Também. E não ser ingrato hoje em dia, infelizmente, pastor. A gente vê muita ingratidão. Grande. E eu sei de onde Deus me tirou. E se eu sou o que eu sou hoje, pastor, eu devo a Ele. Completamente a Ele. E a esse ministério que me acolheu, pastor. Porque foi através desse ministério que eu conheci Jesus, que eu sou o que eu sou hoje, pastor. Sabe? Sou a pastora Fran, gosto de fazer as coisas, sou determinada. Para mim não tem tempo ruim, pastor. Com o tempo a gente aprende a se doar para as coisas de Deus, sabe, pastor? E ali eu lembro que foi tão lindo eu servindo a Deus, porque eu queria mais de Deus, pastor. Sabe? Sede de verdade, sim, né? Eu não me conformava ir na igreja e ver um coisinha no chão ali e sair dali e não limpar aquilo dali. Eu tinha que fazer algo. E daí comecei a participar das limpezas, comecei ali antes de ser chamada como cooperadora, porque eu pensava, Deus fez tanto por mim. E o que eu estou fazendo por Ele? Era uma cobrança sua. Sim. Né, o que eu tenho feito para o reino dele? O que eu tenho feito para Ele? Se Ele deu tudo por mim, Ele fez tudo por mim. Então, agora é a hora de eu fazer alguma coisa por Deus. É a minha vez agora de fazer. É a gratidão, né? É a recompensa. É uma forma de recompensa, mas que por intermédio de uma gratidão enorme que vem. Sim, pastor. E eu sou grata a Deus realmente. E aí, então, eu comecei na obra, daí trocamos de prédio e ali eu comecei a pregar, pastor. Quando fui... Foi aí. Eu lembro que a pastora Fátima Manhago, sim, ela fazia os cultos da quinta. E eu trabalhava e pastor, eu orava e dizia, Deus, que eu chegue atrasada. Porque eu não queria abrir culto, pastor. Eu não queria abrir. De jeito nenhum. Não. Daí eu orava e dizia, Deus, que eu chegue atrasada, porque eu não quero abrir culto, eu não quero abrir. Pastor, quando eu chegava lá, ainda nem tinha começado o culto. Lá vinha a pastora Fátima Manhago. Fran, tu abre o culto. Eu, amém. Lá eu ia. Eu não queria, mas não fugia também, né? Não, pastor. Pastor,
eu sou daquela que, se me pedir alguma coisa, ainda que eu não saiba, eu vou dizer, eu vou tentar, eu vou ir. Eu vou fazer. Sabe? Eu nunca fui daquela... Não. Dizer não. Isso não é pra mim. Não, se porque pediu... eu penso que é para Deus. Então, se é para ele, ele não merece o meu não. Ele merece o meu sim. E ainda que eu não saiba, eu vou aprender. E aí, então, eu vou fazer para ele. E aí, pastor, começou o processo. Um dia a pastora Jonéia me chama e disse para mim, hoje tu vai pregar. Pastor, pensa. Eu acho que eu fiquei vermelha, azul, que dia que era? roxo. Lembra da semana qual que era? Terça-feira. E o movimento era grande ou pequeno na época? Não era. Era um culto das 7h30 da noite. Pastor, eu fiz aquele culto em meia hora, pastor. E aquele relógio não passava, eu não via a hora de terminar aquele culto, porque eu estava iniciando, então para mim era, meu Deus. E aí... E lembra a mensagem? Eu gosto de saber essas coisas. Lembra a mensagem? Pastor, eu tomara que terminasse o culto. Não lembro, pastor. Não lembro o que preguei eu lá. preguei. Você tem que ser bom porque bom é bom, tá? Pastor, com certeza eu preguei em Isaías, porque a pastora Paloma dizia o meu amado Isaías. Logo que eu comecei, pastor, eu me identificava muito com Isaías. Muito, muito. E aí eu só queria pregar o livro de Isaías. Aí a pastora Vamos Paloma... para Isaías. Ela dizia, o meu amado Isaías. E aí, pastor, preguei. Eu abri culto. Eu cantei, eu preguei, eu passei oferta, tudo em meia hora. Em meia hora. E eu olhava para o relógio da parede, aquele relógio o ponteiro não seguia em frente, parecia que ele estacionou naquele lugar e ele não ia para frente. A senhora descobriu que estava sem pilha. Não, demorou tinha mesmo, né? pilha, mas não passava as horas. Mas agora, hoje, que a gente já tem um tempo, né, pastor? Hoje a gente tem que cuidar para não ultrapassar. Falando em cuidar, qual que é o nosso tempo aí, produção? Já foi? 25? Aí, viu? Olha aí. Pro próximo bloco aí, ó. Tem que cuidar para não passar. Passou muito do 25? Então tá bom. 2 minutinhos, então a gente faz 23 do próximo. Então a gente já volta daqui a pouquinho, pastora Fran. Você vê como passa rápido? Quase foi meia hora agora só. Pois é, pastor, eu tava receosa. Fica tranquilo. Daqui a pouco a gente vai falar do Rafa, vai acalmar tudo. Ele acalmaria. Né? Depois a gente fala assim. Então isso aí. Já voltamos, tá bom? Intervalinho rapidinho. E quem tá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, vamos pra cima e compartilha com todo mundo. Até daqui a pouco. É isso aí, gente. Voltando, Graça Cast, parte 2 com a pastora Fran, nossa pastora hoje em Alvorada, né, pastora? Sim, pastor, Quer Jardim Alvorada. Já aproveita, já divulga para você que está aí ó, precisando de uma ajuda. Assim como ela recebeu, ela tem a oferecer. Eu posso dar o que eu tenho e ela vai lhe ajudar. Pode fala aqui ó para essa câmera aqui, ó, o endereço certinho lá da nossa igreja Alvorada. É Estrada Frederico Dil 3663. Pastora Fran ali, estarei pronta para te abençoar, para dar uma palavra para você e eu tenho a certeza que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. É isso aí, lá tá bonitinho agora, né, pastora? Tá linda, pastor. Cada vez melhor, né? Sim, glória a Deus. E tem o senhor Rafael ali também, que ele ajuda, né? Agora sim. Agora sim. Depois agora sim. Foram tantas lutas, né? Foram tantas batalhas. Tantas batalhas. Mas Deus foi lá e ó, surpreende, né? Com certeza. Já completou um ano já? Não, né? Não, pastor. Esse mês completa... Tô com a cabeça meio perdida. Meio ano. Esse mês atual que estamos gravando. Isso. Dia 16 de janeiro de 2023, 6 meses de casadinho. Pertinho da mesma data que eu casei. Bem pertinho. É uma data boa, né? Tá boa. Janeiro é realmente um mês muito bom para se casar. E a pastora Fran, então, depois casou com quantos anos de espera? Pastor, eu recebi uma foto esses dias, eu participei de um desfile em 2011. Desfile do quê? Das mulheres que vencem, onde eu participei de noiva. Falei, mas o que é? Miss Brasil? O que é? Não, nunca fui nisso, pastor. Não cheguei a esse nível. Mas foi, pastor, das mulheres que vencem. E eu fui noiva, né, pastor? Eu tinha 22, lá em 2005. Quando eu saí... Não, já estava no Evangelho. Na igreja, pastor. Eu saí para fazer a obra de Santa Maria com a pastora Jonéia. Como eu lhe disse, quando falo dela, eu sou suspeita em falar. Sim. Às vezes as pessoas vêm e falam, né, alguma coisa. Eu digo, não conhecem ela. Porque se conhecessem, não falariam o que querem falar, o que estão falando, né? Porque um dia uma pessoa me disse, eu disse não. Não faz sentido.
Não. Falou para a pessoa errada. Falou para a pessoa errada, pastor. Porque eu conheci a pastora, eu morei junto na casa dela com o pastor Ivanir, né? Que até então era vivo. E, pastor, ela é o que ela é. Né? Exatamente Mulher como ela de é. Deus, temente, que ama a obra de Deus, que ama esse ministério, ela é o que é. E aí, pastor, eu saí... em 2004 chegamos em Pelotas, saímos de Santa Maria, cheguei em Pelotas, e aí lá acabei conhecendo esse rapaz, era ministro da igreja, e aí a gente ficou noivos. Sim. E ficamos 2 anos, namoro, noivado, e não deu certo, pastor. Eu creio que tudo... Lógico, todas as coisas tem um cooperam para o plano bem. de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ele, né? E aí, então, pastor... se eu tivesse mesmo, eu creio que com 17 anos por aí, uns 15 anos, eu estaria casada. Então fazia 15 anos que eu não tinha ninguém. Né? 15 anos de vida, esse tempo todo depois disso. Isso, depois Mas isso aí que foi uma opção terminou. sua ou foi as consequências? Ou o tempo foi pastor, passando? foi uma opção minha. Eu vi de muitas pessoas, tu tá solteira porque tu tá escolhendo demais. Pastor, eu sempre priorizei Deus na minha vida. O reino e a justiça. A obra de Deus. E eu sempre pensei, pastor, eu quero alguém que some, que esteja do meu lado. Porque eu não vou largar Deus, o meu ministério, pelo um relacionamento. Por ninguém. Então, isso as pessoas não entendiam, pastor. Não entendiam. E muitos demoraram para entender. Não, tu tá escolhendo, olha aí, ó. Olha quanto tempo tu tá solteira, quando tu vai casar, quando isso, quando aquilo, quando... A gente é muito julgado, pastor, quando é solteiro. Só que as pessoas que falam, ela não está vivendo o que o solteiro está vivendo. Porque o meu sonho sempre foi ter alguém, sabe, compartilhar, dividir, sabe, pastor, ter alguém para somar. Ninguém, pastor, quer ficar sozinho. Sim. Né? Às vezes as pessoas, tu tá sozinho porque tu quer. Não, gente, eu não quero uma pedra de tropeço que amanhã ou depois vai fazer mal para minha vida, para o ministério, para a obra de Deus. Eu não quero. Então as pessoas, eu cheguei a conversar, pastor, com rapazes, sabe, mas não estava no mesmo propósito, não era o que Deus realmente tinha para mim. E aí chegou o Rafa, né? Depois desses 15 anos, exato? Depois desses 15 anos, pastor. 2 anos ele me cuidava, né? Ele me observava. E rede social, eventos de igreja. Sim. E tal, assim, sempre. Retiro. Retiro. Quer entrar no retiro, depois quer entrar no retiro. Retiro. Até ele falou do último retiro, né? Que ele me viu com uma garrafinha d'água verde. Eu tava com a garrafinha d'água verde mesmo, com as bochechas vermelhas, por causa do sol, né? É aquele lá que mandou todo mundo tomar banho? Todo mundo, pastor Daniel, né? O pastor Daniel, ele que faz retiro. Esse ano vai ser em fevereiro. Sim. E ali, coisa brava. Fui lá, falei, deixa eu ver como que tá o retiro. A pastora Fran tava mandando todo mundo tomar banho. Pro banho. Quase eu fui, tanto que ela tava lá. Falando, até eu vou. Todo mundo vai tomar banho, sabe? Esse jeitinho dela. Sim, né? E daí até eu digo isso pra Catinha. Eu não vou mais ficar cuidando dos quartos, porque... Não, pastora, mas as gurias gostam que a senhora vai, a senhora fala, a senhora isso, aquilo. Eu disse, mas aí vou ficar por mal vista. Não, mas elas gostam, pastor. E aí, o Rafa, 2 anos me observava, me cuidava. E em 2000, o ano passado, o ano passado. Um ano retrasado agora, né, pastor? Já tá passando rápido, a gente nem sabe onde eu tô. O que eu tô fazendo? Ele começou a curtir minhas coisas. Curtir. E eu dizia, ai, meu Deus, o que esse homem quer? Tá fora do comum. Daí um dia, pastor, 15 de novembro de 2021, mandei uma mensagem para ele. Irmão, qual é a tua? Disse bem assim, pastor, qual é a tua? Deu agora para curtir todas as coisas, a pastora Fran virou fã dela. E ele bem crente, né, pastor? Sou fã de Jesus. Tudo bem. E eu disse, não, é porque o senhor começou a curtir minhas coisas, curtir. Daí ele me disse, eu posso ser sincero contigo? Eu disse, pode. Aí ele se declarou. Aí abriu o jogo. Mas tudo digitado. Tudo digitado, pastor. Essa internet ajuda, mas também faz cada um, né? E aí, pastor, tudo digitado. E aí chegou um dia que
a gente se viu pessoalmente, né, pastor? Para ver como que era realmente, se era. E aí eu tive a certeza que ele era aquele que Deus tinha preparado para mim, pastor. Foi diferente. Foi diferente. E o momento que a gente se viu assim, eu sempre disse para ele, quando a gente começou a conversar, eu disse, olha, eu faço a obra de Deus, eu sou pastora, como tu sabe que eu sou, e eu não vou deixar as coisas de Deus por um namoro, por um relacionamento ou por qualquer coisa. Então, se é isso que tu quer realmente, tá do meu lado, tá comigo, se tu tá disposto a isso, eu disse para ele, eu sou pastora, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em outro lugar, e às vezes pode ter dias que a gente vai ter que dormir no chão, que, sabe, tudo isso, pastora, porque eu queria que ele entendesse a essência da coisa. A essência. E ele entendesse que se ele estava disposto realmente a passar por aquilo junto. E ele disse na mesma hora, pastor, que estava disposto, que queria. E a gente começou a conversar. Deus deu uma palavra, Deus deu confirmação. Até vim conversar com o senhor, conversei com a pastora Verônica, vim conversar com o senhor, para que, às vezes a pessoa diz, é pastor, não precisa. Eu disse para ele, se eu chegar para o meu líder e o meu líder disser que não, eu disse para ele, eu vou obedecer o meu líder. Eu não vou querer. Porque o meu líder é homem de Deus e eu creio que ele vai ter a confirmação que a gente precisa. E a palavra vai vir dele. E se ele disser não, a gente para aqui, a gente não conversa mais, vai um para cada lado, porque eu quero a bênção completa na minha vida. Eu quero a bênção de Deus e eu quero a bênção do meu líder também. E daí ele disse, não, tudo bem. Daí, no dia 9 de janeiro... Colocam cada um, a mão, a nossa mão lá decide a vida, né? Sim, mas pastor, por quê? Por que eu penso que muitas vezes as pessoas estão sofrendo porque elas tomam decisão precipitada ou errada? Às vezes a carência, pastor, leva a pessoa a tomar uma atitude precipitada. E um casamento é algo tão sério, pastor. O casamento não é para momento. O casamento não. É para eternidade. Até que a morte nos separe realmente, sim, pastor. Então, era isso que eu queria, sabe, pastor? Que fosse de Deus, que fosse alguém que compreendesse o meu chamado, que tivesse do meu lado. Que abraçasse completo, não só a pessoa ou um sentimento, mas tudo, né? Tudo, pastor. E isso aconteceu, sabe, pastor? Eu tenho a cachorrinha Mel, então, nisso eu também pensava, ela não é uma pessoa, mas é alguém que está comigo, pastor, há 5 anos, me acompanhando, né? Então, ela é apaixonada por ele também, sabe? Ela ama ele, já se apegou a ele. E tudo isso eu pensava... Se encaixa, na verdade. Né? Porque daí eu gosto, mas eu não gosto de cachorro. Não, é igual quando a gente vai mudar para algum lugar, sim, quem gosta, gosta. Eu pergunto, por ter cachorro, eu vou morar em tal... Escolhi um tal local. Você aceita pet? Não, então nem vem. Sim. Eu não vou desfazer meu cachorro por causa do apartamento, vou para outro que aceite. Sim. Quem gosta, agora. Quem não gosta, igual nós temos uns amigos aqui, por exemplo, que não gostam de cachorro nem pintar de ouro, né? Sim, é outra história, mas também não que faça mal, pensa, né? Quando foi lá na minha casa que quase a Mel falou em cima, pensa no pânico. Coisa séria, a produção é forte aqui. Mas, pastor, eu penso que Deus cuidou de todos os detalhes, pastor. Todos. Minuciosos, né? Pequenininhos, os maiores aos menores. Sim. Enquanto eu cuidava da obra de Deus, Deus estava cuidando, preparando o melhor para mim. E eu nunca passou pela minha cabeça desistir de Deus ou da obra dele ou das coisas de Deus. Por causa mas eu estou tanto tempo sozinho, me sinto carente, Não. Deus é tudo na minha vida, pastor. Ele é tudo, sabe? E daí o Rafael, ele veio para complementar a minha vida, sabe? E ele é bênção, eu como esposa, eu sou suspeita de falar dele, pastor. Sim.
E eu agradeço a Deus. Às vezes eu oro, eu disse, Deus, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Pela pessoa que ele é, o jeito que ele é. Ninguém é perfeito, pastor. A gente tem... Claro. Eu sou do meu jeito, ele é do... Mas a gente... conseguiu se encaixar com o outro, sabe, pastor? Às vezes a pessoa diz, mas eu levei tantos anos para... Não, pastor. Eu penso que quando as coisas de Deus acontecem naturalmente, tudo dá certo. É verdade. Tudo dá certo. Então, tudo foi no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. E o chamado de Deus, pastor, ele não prega, mas eu tenho alguém que ora por mim, que intercede por mim, que está do meu lado me apoiando em todos os momentos, pastor. E isso eu posso dizer que eu tenho ele, aquele que é incentivador. É incentivador, aquele que é literalmente o seu fã, né? Indiretamente. Sim. Ali, quando falou, meu fã, eu sou de Jesus. E seu também, né? Sim. No caso. Um dia eu falei algo para ele e ele me disse bem assim, a pastora Fran é mais do que os olhos podem ver. Aquilo dali, pastor, mexeu comigo, sabe? Porque ele me conhece. Ele sabe. E Deus me conhece. Então, quando ele disse aquilo, eu brinquei com ele. Disse de novo, que eu gostei dessa frase. Mas é algo que ele consegue enxergar o que eu não consigo enxergar. As pessoas conseguem enxergar o que eu não consigo enxergar. Isso é forte, isso é muito verdadeiro. Sim. Então, quando ele falou aquilo, eu brinquei com ele, pode dizer de novo? Daí um dia ele me mandou, porque a gente ia mandar recado, passou no celular, perguntar se está bem. Ele está no trabalho, no intervalo, ele me liga para ver como eu tô, sabe? E um dia, daí ele colocou lá, que a gente estava completando mais um mês de casado, ele colocou, a pastora Fran é mais do que os olhos podem ver. E eu disse, que amor. Mas é coisas que tu gosta de ouvir, pastor, da pessoa amada. É que partiu, né, do coração, foi sincero. Sim. Então, assim como a pessoa expressa, quando a gente recebe, né? Sim, com certeza, pastor. Marca, né? Não tem como marcar. E eu louvo a Deus, pastor, por estar na igreja, por servir a Cristo, por a Deus ter usado a pastora Paloma, ter usado a Rosemary, ter usado a pastora Dioneia, sabe, pastor? Quando eu fui, Deus me deu o chamado, eu sonhei com o pastor Ivanir, eu auxiliava eles lá em Pelotas, e ele me falava, pastor, um versículo que o tempo aceitável tinha chego para mim, que agora era a hora de eu viver o que Deus tinha para mim. Isso no sonho. No sonho. Ele disse assim, vai lá em 2ª Carta aos Coríntios 6:2, passou nítido. E quando eu chego na quarta-feira, a pastora Dioneia me chama e pede para eu arrumar os meus papéis, que eu iria ser inscrita. E estaria ingressando oficialmente no ministério. A minha primeira igreja foi em São Lourenço do Sul. E daí eu assumi a minha primeira igreja lá. Que era um começo ainda lá? Começo. Não, já era igreja, pastor. Já era? Era. E em 2005 foi a minha primeira igreja que eu assumi. Nossa, gente. Então faz 2005 eu estava começando a igreja, hein? Sim, longos anos. Cada um, né? Eu tenho um pessoal que vem de Tocantins, outros vêm de São Paulo. Sim. Né? Como então, que pode, os né? bons longos anos, pastor. E tudo teve um começo lá em Santa Maria, né? Onde eu conheci Jesus lá. E eu digo, né? Se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não sei aonde hoje eu estaria, pastor. Na verdade, acho que nenhum de nós saberíamos se nós não o tivéssemos conhecido e recebido, né? Sim. Porque assim, oportunidade todos têm. É verdade. Então é uma questão que a pessoa não pode perder essa oportunidade. Que ela pode estar tendo ouvindo o seu testemunho. Ouvindo a sua maneira de ter vivido a vida e ter tudo para não dar certo, né? Como qualquer um também, qualquer pessoa, na verdade. E ter dado certo. Verdade, pastor. Né? Isso aí é muito forte, porque a pessoa pode assumir uma posição hoje que vai mudar a vida dela. Sim. E nesses longos anos a gente já viveu de tudo, né, pastor? Já passou por tantas experiências, viu tantas coisas, mas o meu foco é Jesus e os meus olhos estão nele. Ele é tudo que a gente precisa. Sabe, pastor, eu não olho para A, para B, para C. Eu tenho que olhar para Cristo. Só Cristo. Eu tenho que olhar e nem me guiar pelos maus exemplos.
eu tenho um bom exemplo que é Jesus. Acima de todos, né? é ele. Este não falha, Com esse certeza. não decepciona, esse não vira as costas. Com certeza. E uma coisa que tenho vivido e dito aqui e ele tá aqui. Com certeza. Por isso que a gente consegue olhar para ele e nunca esquecer disso. Eu sei que ele está aqui, está nesse ministério, porque o que eu vivi, o que eu vivo até hoje é pela graça de Deus, pastor. E é pela misericórdia dele. E a bondade dele é tremenda para conosco. E maravilhosa, né? De verdade. Sim, e que a cada dia a gente possa estar vivendo isso, né, pastor? Uhum. E, pastor, aquelas pessoas que talvez deixaram de sonhar, de ter um relacionamento, de ser feliz, de casar, eu creio, pastor, que elas ainda podem realizar. Claro que pode. Elas ainda podem viver o novo, aquilo que Deus tem para elas. Mas tudo vai depender das atitudes que elas tomarem a partir de hoje. E é uma atitude que pode mudar tudo, né? Com certeza. É o querer, né? É a vida que ela pode escolher viver. Porque ela foi, é o livro de Deuteronômio 30:19, se não me engano, é isso que eu te proponho, a vida e a morte. A bênção e a maldição, escolhe a vida para que você viva e a sua família. Com certeza. Ou a que você vai construir, né? Amém. A vida está posta diante dessas pessoas, então todos podem assumir como a pastora Fran lá atrás em Santa Maria assumiu, passando todas as dificuldades, né? E não deixou de passar dificuldade por ser uma cristã, né? De estar assumindo o ministério, mas aquele Deus que te chamou e te conquistou é o que te acompanha, né? Até hoje permanecerá, pastor. E assim para sempre. E eu louvo a Deus, pastor. Louvo mesmo e glorifico a Ele por ter chegado até aqui, sabe, pastor? Por ter vivido, tido experiências com Deus, passado por tantas coisas na minha vida, pastor. Se não fosse Deus, não teria graça, não teria valor algum se não fosse Deus na minha vida. Então hoje eu sei que tudo que eu sou, que tudo que eu vivi foi pela graça de Deus. É de verdade essa chance diária que Ele nos dá de viver, né? Tudo do bom e do melhor. Verdade, pastor. Né? E, pastora, a senhora deu inúmeros recados, claro, né? Mas eu queria também deixar aberto aí para todos que estão assistindo, para você poder continuar acompanhando mais e mais os propósitos que nós temos aqui no podcast, nos propósitos da igreja. Nossa pastora Fran, lá da nossa igreja de Alvorada, Frederico Dil, qual que é o número? 3663. 3663, e lá também você vai conhecer o Rafael, seu esposo, né? Conhecer mais da história, vai ter uma equipe de obreiros, e como em todas as nossas igrejas, você pode fazer parte da graça de Deus, né? Que aí, como Paulo descrevia quando ele teve a visão ao céu, é inefável. A graça de Deus ainda mesmo na terra, nós somos incapazes de descrever quão grande ela é. Com certeza, pastor. Eu sei que Deus vai fazer e tem feito. E que continue usando muito a sua vida. Amém. E abençoando de verdade esse povo e a todos quantos Deus colocar nas tuas mãos. Sendo esse instrumento, esse brilho próprio que Deus lhe deu para transparecer Jesus. Porque é o mais importante, as pessoas olharem e verem, como o Rafael descobriu. A pastora Fran é mais do que você pode ver. Né? Amém, com certeza. Quando se encontra Cristo na pessoa, a gente sabe que é diferenciado. E esse é o recado aí para todos que fica, para que todo mundo não perca essa chance. E outro detalhe importante que eu convido para todos conhecer mais aqui a nossa igreja, sede de Porto Alegre. Eu e minha família, minha equipe, todo presente na Júlio de Castilhos 492. Penso que não acaba mais, né? Com certeza, pastor. E é bênção fazer parte da família da graça. Glória a Deus, é só vitória. Com certeza. Só vitória. Então, você que está assistindo tanto cedo quanto à noite, em qualquer outro momento, vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube, se inscreve, deixa seu like, compartilha, participa, vai na playlist, veja tudo o que está acontecendo e acompanhe nossas programações, nossos cultos que estão especiais, tá bom? E, pastor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, pastor. Não dá para estender mais a conversa, porque senão teria toda essa história, mas o tempo acaba ficando um pouquinho mais curto, mas vai ter outras oportunidades para voltar e complementar, tá? Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, pastor Victor. Que Deus abençoe a todos. Tem algum recadinho especial para só antes de dar o tchau aí? Deixar para alguém? Recadinho, pastor? É uma coisinha assim, uma palavra rápida, aquela que não só não desista ou vai em frente, aquela que está no coração. É aquela que Deus tem falado contigo. Amém. Atual. Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Se você quiser viver o novo de Deus,
Comece deixando o que é velho para trás, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Deus te abençoe. E vai fazer, então, em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Deus os abençoe. Esse é o GraçaCast, mais um episódio especial. Um abraço para todos vocês.